João capítulo 9, verso 1 em diante. João capítulo 9, verso 1. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Amém? Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Até, meu amado, feche seus olhos mais uma vez. Deus bendito, Deus amado, nos conduz em Tua palavra nessa noite, nos direcione, que nesse momento o velho homem se cale, que somente o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, necessitamos ouvir para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Em nome de Jesus, amém e amém. Um propósito muito maior. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Um propósito muito maior. Meu amado, nós sempre temos propósitos na vida, não é? Nós sempre temos planejamentos, alvos, sonhos, metas. Todos nós temos os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos alvos. E nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. E, meu amado, quando nós olhamos para esse texto, os seus discípulos perguntam sobre aquele cego: Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele pudesse ser cego? E o Senhor então diz para ele: olha, nem ele nem seus pais, mas para que se manifestasse o poder de Deus sobre a vida dele. Quantos cegos Jesus não curou? Quantos cegos não voltaram a enxergar depois que Jesus agiu ou passou a agir em suas vidas? Quantas pessoas não voltaram ou não tiveram seus milagres realizados depois que Jesus passou pela vida deles? Mas este homem aqui era diferente. Ele tinha um propósito muito maior na sua vida. Ele tinha algo que Deus estava preparando ele para vivenciar, para fazer. Deus não queria apenas curá-lo, Deus queria usá-lo para a honra e glória do Senhor. Deus queria usá-lo para que o poder de Deus fosse manifesto. É interessante, meu amado, que nenhum outro cego, nenhum outro coxo, nenhum outro paralítico, o Senhor fala que é para que manifeste o poder, a glória do Senhor. Mas aqui este homem, ele tem um propósito muito maior que Deus iria fazer em sua vida, e depois nós veremos sobre isso. Mas, meu amado, eu quero que você entenda que o Senhor, ele tem um propósito muito maior na nossa vida do que nós podemos imaginar ou até mesmo pensar. É que nós estamos vendo apenas o superficial, nós vemos apenas o básico, nós vemos apenas a superfície, mas nós não entendemos ou não vemos a profundeza da questão, a profundeza do agir de Deus em nossa vida.
E nós estamos muitas vezes até satisfeitos com a superfície, com o trilhar ali de cima. Mas o que Deus começa a fazer na nossa vida é tão maravilhoso, tão poderoso, que somente o poder de Deus pode realizar algo tão grandioso e tão magnânimo como Ele mesmo assim faz. O verso 3 primeiro nos mostra os propósitos de Deus para a nossa vida. Ele diz: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus estava dizendo: o que eu vou fazer na vida desse homem, o que Deus vai fazer na vida desse homem, é para que manifeste o agir de Deus, a obra do Senhor em sua vida. Não que ele seja digno, não que ele seja merecedor, mas os propósitos de Deus sobre a vida dele são maiores, são tremendos. Meu amado, entenda que os propósitos do Senhor, os propósitos de Deus para a sua vida, são maiores do que você pode imaginar ou pensar. Os propósitos do Senhor sobre a tua vida, no agir em você e através de você, o manifestar as obras de Deus em sua vida, são algo maiores, algo muitas vezes incompreensível, algo muitas vezes não alcançado humanamente. Mas quando nós permitimos que o Senhor comece a trabalhar em nossa vida, quando nós permitimos que o Senhor comece a usar a nossa vida, quando nós permitimos que o Senhor assim faça, quando nós voltamos a enxergar, nós começamos a ver o agir do Senhor. A grande questão é que o Senhor só pode agir na nossa vida quando nós começamos a enxergar. O Senhor não age na nossa vida enquanto nós somos cegos. Enquanto nós estamos ainda sem enxergar, sem ver, sem vislumbrar a glória do Senhor, a presença do Senhor, o ensinamento do Senhor, a palavra do Senhor, o poder do Senhor, nós não podemos ser usados por Ele. Mas a partir do momento que nós começamos a enxergar através da sua palavra, e a palavra do Senhor diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela nos ilumina o caminho. Quando nós começamos a enxergar os propósitos de Deus através da sua palavra em nossa vida, nós vamos ver que os propósitos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos. Certa vez Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua tenda e olhe para as estrelas, conte elas se você pode. Deus já sabia perfeitamente que Abraão não tinha capacidade mental, intelectual para contar as estrelas. Nenhum de nós temos, nem com o telescópio mais avançado, de última geração, é possível contar as estrelas. Deus já sabia que Abraão não poderia de forma alguma contar as estrelas, mas o que Deus estava mostrando para Abraão é: o meu agir, o meu poder é sobrenatural. Ele vem do céu para a terra, ele vem do céu, do meu trono de graça e de poder para a sua vida, e não ao contrário. O agir do Senhor, meu amado, vem dele para nós, e não de nós para ele. O poder do Senhor, o agir do Senhor começa nele, através da nossa vida. Ele usa a nossa vida para a honra e glória dele, mas ele só começa a agir quando nós começamos a enxergar a presença e o poder de Deus. Enquanto nós somos apenas cegos, enquanto nós andamos ainda no escuro, enquanto nós ainda estamos envoltos numa vida de pecado e de escuridão, nós não poderemos enxergar. Nós não conseguiremos enxergar, nós não teremos a capacidade de enxergar os propósitos de Deus. Mas quando nós começamos a andar com o Senhor, lado a lado, e começamos a conhecer o Senhor, não somente de ouvir falar, mas de andar com Ele, nós começamos a entender os propósitos de Deus, nós começamos a ver os propósitos do Senhor, não para que o homem se glorie, mas para que ele possa dizer: Senhor, usa-me, sonda-me e me conheces muito bem. Sabe que em mim não há nenhum caminho bom, mas guia-me pelo caminho eterno, porque os teus propósitos estão maiores e melhores do que os meus. Quando o Senhor ele começa a agir na nossa vida, nós começamos a entender os propósitos de Deus. Nós começamos a ver que os propósitos do Senhor são maravilhosos para a nossa vida, para aquilo que Deus há de fazer e tem feito através de nós. Uma segunda coisa: faça a sua parte. O verso 6, o verso 7 nos diz: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Tem certas coisas
que depende somente do Senhor. Tem certas coisas que somente o Senhor pode e há de fazer, mas tem outras coisas que o Senhor vai deixar que você faça, que o Senhor vai deixar na sua responsabilidade, que o Senhor vai colocar em suas mãos e faça. É sua responsabilidade, é o seu agir, é o propósito de Deus através de você. Tem coisas que não adianta, não cabe a mim fazer, não cabe a você fazer, cabe somente ao Senhor. Mas tem certas coisas que Deus vai dizer: agora é contigo. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não foi eu que te chamei? Vai, porque eu serei contigo. Deus faz o mesmo procedimento várias vezes. Usa lodo para curar a cegueira. Usa lodo para passar nos olhos do cego e dizer: olha, agora é contigo. A minha parte eu já fiz. O segredo não está no lodo. O segredo não está naquela massa que o Senhor faz. O segredo está no poder de Deus. E ele então coloca o lodo sobre os olhos daquele cego e diz: agora vai lá e lava-te no tanque de Siloé, porque eu estou te enviando. É por isso que ele manda justamente no tanque do enviado. Porque quando o Senhor quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele nos manda ir. Ele nos manda: vai, sai da tua terra, da tua parentela. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando o Senhor quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele manda nós sairmos da zona de conforto. Ele manda nós sairmos da comodidade. Ele manda nós sairmos das desculpas esfarrapadas. Ele manda nós sairmos de onde nós estamos e irmos até onde Ele vai fazer o milagre. Ele poderia muito bem, com uma palavra de ordem, de autoridade, dizer: olha, volte a ver, volte a enxergar. Eu determino, eu mando, eu decreto que a tua visão volte. Mas Ele manda agora: olha, eu lavei, passei o lodo nos teus olhos, agora sai daqui e vai até o tanque de Siloé. Não é no Rio Jordão, não é em outras águas, é ali no tanque de Siloé. Porque é ali que eu quero te usar e demonstrar o meu poder na tua vida. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós queremos que o Senhor nos use em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer meio. Obrigado, meu amado. De qualquer jeito. Mas o Senhor, Ele tem um propósito, um alvo específico para cada vida. Ele não vai usar onde você acha que tem que ser usado. Ele não vai te usar onde você pensa que pode ser usado. Ele vai te usar onde Ele quer, onde Ele determinar, onde Ele te mandar. Porque os propósitos do Senhor são maiores do que os nossos. Meu amado, compreenda essa verdade. Um propósito muito maior que vem do Senhor. Ele simplesmente nos manda ir a tal lugar e fazer a obra dele. Nós poderemos até relutar e dizer: Senhor, eu não vou. Mas depois não questiona o Senhor por continuar cego. Nós podemos até dizer: Senhor, eu não vou, eu vou ficar aqui. Aqui está de bom tamanho para mim, aqui eu consigo a meu ofertinho, as migalhas, eu consigo me sustentar. Mas depois nós não podemos questionar: por que, Senhor, eu continuo cego? Por que eu continuo sem enxergar? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as coisas não vêm sobre a minha vida? Porque você não saiu de onde você estava e foi para fazer o que Deus havia mandado. Se nós queremos que o Senhor faça algo em nossa vida, nos use, derrame o seu propósito sobre a nossa vida, nós precisamos sair da zona de conforto. As coisas não acontecem na zona de conforto. Porque o que o Senhor justamente quer na nossa vida é trabalhar em nós, quebrantar o nosso coração, mudar a nossa forma de agir, de pensar, mudar as palavras que muitas vezes usamos, mudar o jeito que nós agimos, para que mostrar que Ele que está no controle. Porque as coisas acontecem do jeito dele. O vento sopra onde Ele quer. Ele faz o que Ele bem entende. Cabe a mim e a você dizer: sim, Senhor, eu estou pronto. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. Se nós apenas ficarmos questionando: Deus, mas por quê? Por que lá? Por que não aqui? Por que assim? Por que não acolá? Nós vamos passar a nossa vida só questionando o Senhor.
E o agir de Deus em nossa vida vai ser escasso. Nós vamos continuar cegos, sem desfrutar do poder de Deus, sem desfrutar do agir do Senhor, sem desfrutar das bênçãos de Deus, sem desfrutar do cuidado do Senhor, sem desfrutar do direcionamento do Senhor. O Senhor quer nos levar, meu amado, a sairmos da zona de conforto. Vai e faça a sua parte. Não é somente orar e clamar ao Senhor e não mudar a maneira como você age. Não é somente pedir, Senhor, muda o meu coração, mas na primeira oportunidade você age da mesma forma. Não é pedir, Senhor, mude isso na minha vida, tire isso da minha vida, mas na primeira oportunidade você insiste em fazer do mesmo jeito, da mesma maneira. O problema não está no Senhor, está em nós. Porque nós clamamos ao Senhor, Ele nos dá a solução, Ele nos dá a oportunidade de mudar, mas nós agimos da mesma forma. A palavra do Senhor nos diz que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Mas nós não basta somente pedir para ser um homem sábio, é preciso colocar ela em prática. Salomão pediu sabedoria ao Senhor, e a primeira ação que Deus permitiu que ele passasse era uma briga entre uma mãe e uma suposta mãe, em dividir o menino no meio. Quer sabedoria? Então vou te levar a níveis mais difíceis, a níveis mais profundos, a níveis de experiências muitas vezes duros. Meu amado, se nós precisamos de algo e pedimos ao Senhor, tenha plena certeza e convicção de que o Senhor vai fazer, mas Ele vai nos dar níveis profundos e altos de experiências com Ele. Vai e faça a sua parte. Entenda que Deus tem um propósito muito maior em nossa vida. Entenda que Deus tem um propósito muito maior do que você está ali rabiscando a superfície, achando que já é o máximo aquilo que você faz, achando que já é o máximo os seus dons, o seu modo de agir, que você já vivenciou grandes coisas, mas você está sendo apenas na superfície. Experimente se aprofundar no Senhor, experimente mergulhar na presença do Senhor, experimente ir mais a fundo e você vai o quanto você não sabia do Senhor, o quanto você não conhecia do Senhor, o quanto você não havia experimentado ainda do Senhor. Porque Deus tem um propósito muito maior em nossa vida. O propósito do Senhor é mudar de vida, é transformação de vida. O verso 8 e o verso 9 diz: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Os propósitos de Deus nos levam à mudança de vida. O agir do Senhor na nossa vida nos leva à transformação de vida, meu amado, à transformação de atitudes, à transformação de pensamentos. Aquele homem, a partir do momento que ele voltou a enxergar, ele abandonou a roupa de mendigo, ele abandonou a aparência de mendigo, ele mudou de vida por completo. Ele disse: isso já não me pertence mais, agora eu posso ver, agora eu posso enxergar, agora eu posso contemplar, eu posso ir à luta, porque alguém me mudou, alguém me permitiu enxergar, alguém transformou a minha vida. Entende, meu amado? Os propósitos de Deus, que são maiores do que nós podemos imaginar ou pensar, nos levam a mudança de vida. E há um testemunho das pessoas olharem e dizer: não era esse o que mendigava aqui? Não era esse que fazia isso? Não era esse que tinha essas ações? Alguns vão olhar e vão dizer: o que aconteceu? Nós estávamos falando sobre isso na escola bíblica dominical hoje, sobre a mudança de vida de Paulo. Uma mudança tão drástica, tão radical. Um homem que perseguia a igreja, que levava os cristãos arrastados, algemados para serem mortos, torturados, estava pregando sobre o amor.
sobre o perdão, sobre graça, porque alguém mudou a vida dele, porque alguém transformou a vida dele, porque alguém mostrou para ele que ele tem propósitos muito maiores sobre a vida dele. Os propósitos do Senhor sobre a nossa vida nos levam a lugares, nos levam à transformação de vida, nos levam a experiências com o Senhor nunca antes imagináveis, nunca antes sondáveis, nunca antes. Meu amado, entenda que o Deus tem um propósito maior sobre a tua vida. Entenda que o Senhor tem um propósito muito maior sobre a tua vida. E você apenas olhando a superfície, apenas se contentando com o raso, apenas se baseando a sua vida agora naquilo que você viveu há 1, 2, 3, 5, 10. Deus tem propósitos maiores para hoje. Amanhã Deus vai ter um propósito ainda maior para a sua vida. A cada novo dia Deus tem sempre um propósito novo para a tua vida. A cada novo amanhecer o Senhor tem um propósito maior. A cada novo momento o Senhor quer usar a sua vida ainda mais intenso, te levar a experiências com Ele ainda mais profundas. E nós estamos apenas na superfície, nos contentando em não enxergarmos. Mas lembre, meu amado, que quando o Senhor abriu os nossos olhos, foi para mostrar que Ele tem um propósito ainda maior. Eu quero ler o verso 13 em diante com os irmãos, para nós concluirmos este tempo. Diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, dia em que o Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: e é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram:
tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Jesus sabia o que aquele homem iria passar e viver. Jesus sabia que aquele homem seria chamado para ser um testemunho vivo do poder de Deus. Nós não vemos nenhum outro que foi curado sendo interrogado pelos fariseus. Nós não vemos nenhum outro homem que foi curado, que experimentou do poder de Deus, dando testemunho tão veemente daquilo que Deus fez. Quando Deus tem um propósito maior, meu amado, Ele não somente nos cura fisicamente, Ele não somente move, nos faz enxergar novamente, mas Ele usa as nossas vidas como testemunho da sua glória e do seu poder. Quando o Senhor começa a fazer algo em nossa vida, quando Deus tem um propósito maior, Ele usa a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, para a honra e glória dEle. Aquele homem foi chamado, foi interrogado, os seus pais foram chamados, foram questionados. E aquele homem disse: olha, eu já disse para vocês como eu voltei a enxergar. Aquele homem, ele limpou os meus olhos, ele passou lodo, eu lavei, eu estou vendo. Foi questionado de novo, ele voltou a responder da mesma forma. E aí ele disse: eu sei o que está acontecendo aqui. Vocês querem ser discípulo dele também. Quando alguém experimenta do poder de Deus, quando alguém experimenta da transformação de que Deus nos faz, nos permite, ele quer compartilhar daquilo que Deus fez de uma forma tão veemente, tão graciada, que depois o Senhor volta a encontrar com aquele homem e diz: você está vendo, né? Eu sei muito bem o que você passou. Eu sei muito bem o que você testemunhou. Eu sei muito bem o que você vivenciou, porque eu estava lá. Meu amado, entenda que o propósito do Senhor para a tua vida é um propósito muito maior. Não viva apenas na superfície. Desfrute dos propósitos de Deus na sua vida. Mas para isso, saia da zona de conforto e deixe o Senhor transformar e mudar a sua vida todos os dias, todo momento. A cada novo dia, a cada novo amanhecer, há uma coisinha que precisa ser mudada, há uma coisinha que precisa ser melhorada, há uma coisinha que precisa ser deixada de lado. Permita que o Senhor assim faça, e você verá os propósitos de Deus muito maiores do que você pode imaginar na sua vida. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer, e você verá o quanto Deus é maravilhoso e tremendo. Que Deus conduza a tua vida e o teu coração. Que Deus conduza a tua casa em nome de Jesus. Feche os olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais experimentar os teus propósitos. Propósitos muito maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. Propósitos muito maiores do que nós podemos simplesmente sondar. Que o Senhor, Deus, venha conduzir o nosso coração e a nossa vida em todo o tempo. Conduza, Deus, cada lar, cada família, derramando tua graça, a tua provisão, o teu direcionar, o teu sustento, o teu conduzir sobre cada vida em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.